Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Quem vos fala aqui é o Miguel. E hoje, no terceiro domingo do mês de novembro, já acabando o ano, né, Teca? Conosco aqui a nossa amiga Teca lá de Cambé, também a Michela, que já vai cumprimentar vocês. Um domingo muito bonito, né, Teca? Com certeza. Bom dia a todos. Bom dia, Miguel, Michela, Cacá, prezados ouvintes. Que nós possamos ter um domingo de muita paz, muita luz, e que os ensinamentos aqui da manhã possam nos orientar, né? Nos dar novas perspectivas de vida, né? Que abertura bonita da Teca, né? Teca muito querida sempre. Michela. Bom dia, caros ouvintes. Queria desejar a todos vocês hoje um domingo abençoado. Que as palavras de hoje toquem o coração e a mente e o espírito de cada um de vocês. É verdade, né, Michela? Quando nós começamos o domingo com estudo, falando de Jesus, colocando o Espiritismo nas nossas vidas, já é um bom começo, né, de dia, de manhã. E como nós fazemos sempre, na abertura do programa, colocamos o Momento Espírita, que é preparado pela Federação Espírita do Paraná, que hoje nos traz como título Procura. Numa época em que as carências afetivas parecem estar em alta, um anúncio anônimo em um mural chama a atenção dos que passam. Todos, sem exceção, param e leem. Procura-se um homem que não tema a ternura, que se atreva a ser frágil quando necessite se deter para recuperar as forças para a luta diária. Um homem que saiba proteger o ser a quem devotar o seu amor. Um homem que queira e saiba reconhecer os valores espirituais e que sobre eles saiba construir todo um mundo. Um homem que em cada amanhecer saiba ofertar amor com toda delicadeza para que uma flor entregue com um beijo tenha mais valor que uma joia. Procura-se um homem com o qual se possa falar, que jamais corte a ponte de comunicação. Um homem a quem se possa dizer o que se pensa, sem temor de que se ofenda e que seja capaz de dizer à sua esposa, namorada ou mãe, que a ama. Procura-se um homem que tenha braços abertos para que sua amada neles possa se refugiar quando se sentir insegura. Que conheça sua fortaleza, mas que nunca se aproveite disso. Um homem que tenha os olhos abertos para a beleza, que domine o entusiasmo e que ame intensamente a vida. Um homem para quem cada dia seja um presente de valor incalculável, que deve ser vivido plenamente, aceitando a dor e a alegria com igual serenidade. Um homem que saiba ser sempre mais forte que os obstáculos, que jamais se apavore ante a derrota, e para quem os contratempos sejam mais estímulos que a adversidade, mas que esteja tão seguro de seu poder que não sinta necessidade de demonstrá-lo a cada minuto em empreendimentos absurdos, somente para prová-lo. Um homem que não seja egoísta, que não peça o que não ganhou, mas que sempre faça esforços para ter o melhor. Um homem que saiba receber carinho, tanto quanto demonstrá-lo. Um homem que respeite a si mesmo, porque assim saberá respeitar os demais. Que não recorra jamais à ofensa, que sempre rebaixa quem a faz. Um homem que não tenha medo de amar, nem que se envaideça porque é amado. Que goze o minuto como se fosse o último. Que não viva esperando o amanhã, porque talvez ele nunca chegue. Finalmente, quando este homem for encontrado, qualquer mulher o desejará amar com intensidade e com ele compartilhar a sua vida.
todos temos fome. Fome de pão, fome de amor, fome de conhecimentos, de paz e de amizade. A fome de pão que tanto aparece é a que mais comove, e contudo existem outros tipos de fome. A fome de amor, dentre todas, é a mais difícil de ser saciada. Muitos passam a vida inteira sem que ninguém lhes estenda uma migalha de carinho. Aprendamos a reconhecer a fome de quem nos fala, de quem conosco convive, entendendo que quanto maior a fome, mais escondida se encontra, e a busquemos saciar. Recordemos os versos da oração franciscana. Senhor, que eu ame mais do que pretenda ser amado. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aí, prezado ouvinte, a mensagem de abertura do nosso programa hoje, lembrando sempre que essas mensagens, como diz o texto, está disponível tanto no site da Federação Espírita do Paraná quanto no site momento.com. Muito interessante, né? Tá certo que ele foca mais o homem do sexo masculino, mas é importante observar que no Espiritismo, quando Kardec comenta sobre o homem, ele está falando do espírito imortal, independente do sexo, né? Então, podemos aplicar essas condições tanto para o homem quanto para a mulher aqui na Terra, né? E é muito oportuno esse título de procura, né? E eu me lembrei que essa procura, antes de nós buscarmos fora da gente, temos que ver como nós estamos, né? E aí vem toda aquela recomendação de autoconhecimento que a doutrina espírita apresenta através de uma mensagem de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que é muito importante, o conhecimento de si mesmo. Isso vai ajudar muito a encontrar, se for o caso, né, um companheiro, uma companheira, para seguir na jornada, né, Teca? Porque na Terra não tereis facilidades, né? Já dizia o mestre, né? De jeito nenhum, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? É bem interessante isso que você disse, Miguel, conhece-te a ti mesmo. E é interessante que nós comecemos já de ontem, né, a nos conhecer e saber das nossas dificuldades, dos nossos vícios, e procurar, acima de tudo, trabalhar esses vícios de forma que a gente vai eliminando-os, né, para que a gente possa chegar, né, à perfeição um pouquinho mais rápido, né? É isso mesmo, e quando eu falei desse conhecimento de si mesmo, ele está no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Nós vamos encontrar ali no capítulo da perfeição, né, Teca? E é muito bom estudar esse capítulo, porque fecha todas as 10 leis morais que Kardec apresenta, que os espíritos superiores apresentam, né? E ali tem um tópico que vai estar relacionado com o nosso estudo de logo mais, a respeito do texto de Kaibar, que é o egoísmo, né? Então é o que tem que ser combatido, é o principal vício. Filho dele estão todos os outros, né, Michela? E esse texto, né, procura-se, que passou ali, a gente encontra Jesus como exemplo de homem com todas essas qualidades que passou ali. E não só Jesus, outros homens vieram com essa mesma qualidade, como João, o evangelista que nós vamos estar falando de hoje. Ele não só nos mostra que é possível, mas como até que o Miguel falaram, como é possível, conhecendo a ti mesmo e se transformando neste modelo e guia que é Jesus, assim como João, o evangelista, o fez. Ele foi um dos apóstolos mais novos, entre 20 e 24 anos de idade, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e de Maria de Salomé. É o apóstolo conhecido como apóstolo do amor. Logo a gente vai explicar um pouquinho mais por quê.
E ele também é o autor do último evangelho, antes de falecer, que ele escreveu o evangelho apocalíptico. Ele acabou falecendo em Éfeso aproximadamente no ano 103 depois de Cristo, já bem velhinho, e foi o único dos apóstolos que morreu de causas naturais. Não é isso, Miguel? Exatamente. Pode seguir. Então, João, o evangelista, ele foi conhecido pelo seu amor. Ele conversava muito, não só com os homens, ele colocava o seu exemplo não só para os homens, mas para todos os seres vivos, tanto animais quanto peixes. Ele era seguido por bandos de pássaros. E cada vez que ele caía, preocupado, porque os apóstolos todos foram perseguidos e todos morreram de maneiras trágicas, e cada vez que ele sabia da morte de um dos seus amigos, ele sentia e condoía, até que ele recebeu também a visita de Jesus, que disse para ele se fortalecer, porque nada que eles estavam fazendo era em vão, e Deus estaria agora sempre no meio dos homens nesse desenvolvimento. Então ele se levantava, se erguia com todas as forças do tombo que ele levava todos os dias, e com toda a força representava de novo Jesus entre a multidão, salvando muitas pessoas. Esse é um dos personagens que marcaram, posteriormente a Jesus. Ele cuidou da mãe de Jesus, da mãe do Cristo, sem deixar dos seus trabalhos de divulgação do cristianismo nascente daquela época. Eu também tenho essa informação, que o seu evangelho, considerado canônico, é um dos mais intimistas, assim, ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele descreve passagens ali que nós não encontramos nos outros evangélicos canônicos. Uma passagem de destaque, parece que ele se fez presente nesse momento, foi o diálogo de Jesus com Nicodemos, a respeito da reencarnação. Então foi um apóstolo bastante atuante, apesar de, como a Michela falou, bastante jovem, e ele virá em outra roupagem, Nós observamos isso através das obras de Chico Xavier, através de Francisco de Assis, Esse amor aos pássaros, à natureza, já representando nessa figura ímpar do apóstolo da simplicidade, que veio reencarnar para continuar levando a mensagem divina, Isso é um fato até certo ponto interessante, pessoal. Não que nós nos preocupemos com isso, mas o próprio Kardec, ele relata no livro A Gênese, a gente já comentou aqui, de reencarnações passadas na sua obra, Então isso fortalece muitas ideias, e principalmente aquela que os espíritos vêm junto trabalhando há muitas encarnações, há muito tempo, Então quando nós observamos que nem a presença do espiritismo a partir do século XIX, que veio através das mãos e da orientação de Allan Kardec, mas claro, orientado pelo Espírito de verdade, que era o próprio Cristo, e os espíritos superiores trabalhando na apresentação dessa filosofia, dessa ciência espírita, de toda a parte moral ligada aos ensinamentos de Jesus. Ele relata no último livro, A Gênese, escrito em 1858, antes de falecer em 69, que o advento do Consolador, ou seja, cumprindo a promessa de Jesus, ela viria e seria coordenada pelo próprio Cristo e também por Elias, Então dá a entender ali que Allan Kardec foi Elias, foi João Batista em outra encarnação. Então isso a gente observa também em outros vultos, e é importante porque mostra que a natureza não dá saltos, tanto do lado material, Teca, quanto do lado espiritual, mostrando que o trabalho em equipe é sempre importante. Com certeza. E a gente não pode esquecer também que o apóstolo João foi um apóstolo muito presente na vida de Jesus, Ele era considerado, assim, o discípulo amado, Não que Jesus tenha amado ele mais que o outro, mas eu acredito que pela afinidade, Ele tenha se relacionado melhor com Jesus. E a gente vê que
João esteve com Jesus, juntamente com Pedro e com Tiago, na transfiguração, né, que foi um momento muito importante, eu acho, dentro do Evangelho. Ele teve também com Jesus na ressurreição, né, da filha de Jairo, né? Na filha de Jairo ele também teve presente, e foi o único apóstolo que esteve aos pés da cruz na crucificação de Jesus, junto com Maria, naquele momento que eu acho um momento muito lindo, quando Jesus fala, né? Eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, né? E a gente vê que João assume, porque no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Humberto de Campos, ele tem um relato lá sobre Maria que eu acho muito lindo e que eu aconselho todos a lerem. É muito interessante, porque fala-se que depois que os apóstolos se dispersaram, né, na difusão da Boa Nova, João também, né, saiu, e ele não tinha de início condições de assumir Maria mesmo. E aí, por conta disso, Maria vai até Bataneia, me parece, junto com alguns parentes, e depois João, um tempo depois, já estabelecido em Éfeso, ele vai buscar Maria e fica com Maria até o desencarne dela, né? Cuidando, assumindo mesmo um papel de filho, né? Ele tinha os trabalhos dele da igreja em Éfeso, mas não se descuidava de Maria, e Maria com o seu trabalho de atender, né, os peregrinos que por ali passavam, os caminheiros, né? Era muito lindo, é muito linda essa passagem. Eu acho que vocês deveriam, né, dar uma pesquisada lá, porque é muito bonito. Então a gente vê João assim em momentos importantes, e ainda relata que no ano de 96 a 98, quando o imperador Domiciano, né, ele assume e começa aquela perseguição aos cristãos, é quando nessa época Paulo é exilado na ilha de Pátmos, né, e ele tem um trabalho, mesmo lá exilado, é um espírito atuante. João, eu falei Lázaro, Paulo, né? Paulo, não é Paulo não, viu, gente, é João, nós estamos falando dele, viu, desculpa aí. Aí João, ele é atuante, porque ele continua tendo aquelas conversas. Isso a gente vai ver também, gente, o que eu estou falando aqui, a gente vai ver nesse livro que o Miguel citou agora, Francisco de Assis, de João Maia, pelo espírito Miramês. É lindo também, eu aconselho todos vocês também a lerem, né? Porque lá fala, inclusive, dessa situação de João vir depois como Francisco de Assis. Porque nessa ilha ele consegue, através desse exemplo que ele tinha através de Jesus e dessa oratória boa que ele tinha, ele conseguiu converter os 2 soldados que cuidavam dele lá nessa ilha. E é aí que a Michela fala depois que ele conversa com os peixes, né? Porque em determinado momento ele vai à beira do mar lá e um cardume de peixes, ele começa a falar. E quando os soldados se aproximam nesse momento, os cardumes entram em agitação, né? Mas aí o João fala e o cardume acalma-se de novo e continua a ouvi-lo. E é nesse momento então que os soldados vão chamar João para colocar ele num caldeirão de óleo, e ele acaba não desencarnando aí ainda. Olha só, gente, o que era esse espírito, né? E a ajuda espiritual que ele recebia. Então é um livro muito lindo, muito bonito, que é assim para a gente ver, analisar e ver a vida desse apóstolo, que são exemplos assim. E como o Miguel falou, o Evangelho de João, ele difere dos outros 3. Porque ele fala da vida de Jesus, das obras do Mestre, diferente dos outros apóstolos, né, Michela? Como o Haroldo, né, contou para nós num vídeo que ele tem, o João, na verdade, ele narrou o evangelho dele já quando ele estava velhinho, em Éfeso. Então, ele conta a história, diferente dos outros apóstolos que contaram no momento, né, logo em seguida. Ele não, ele viveu toda aquela trajetória, todo o ensinamento, ele viu Jerusalém
cair, ele viu os judeus todos se separarem e irem para o mundo. Então ele conta de uma maneira vivida. Além de, lógico, ele estava com Maria. Então ele conhece Jesus profundamente, porque Maria contava tudo que Jesus fazia para ele desde pequeno. Então ele conheceu muito profundamente Jesus junto com Maria. Então por isso o evangelho dele é tão diferente. E continuando o que a Teca estava falando lá da ilha de Patmos, quando o João foi exilado lá, e que ela comentou, né, que os soldados começaram a chamar ele de Pai João, de tanto amor e carisma tinha com ele. E os soldados lá, aí tem uma história muito legal que nesse livro Francisco de Assis fala do espírito Miramês. Ele conta que naquela ilha os soldados também viviam sob privações, porque enquanto a cúpula romana, os outros soldados estavam nas grandes cidades com banquetes, com tudo sobrando, lá eles tinham dificuldade de comida, de água. E um dos soldados, falando com o pai João, como eles falavam carinhosamente, né, contando essa dificuldades que eles tinham ali, e ao mesmo tempo criticando, porque os outros não estavam assim, né, igual a eles. Aí João roga então para Jesus que alimente aqueles soldados, que eles tinham sede, mas ele roga sempre dizendo, né, que seja feita a sua vontade. E nesse momento, uma legião de anjos seguidos de Jesus aponta do dedo de João no solo, assim como fez há muito tempo atrás Moisés, e do chão começa a brotar a água que não só saciou a sede, como alimentou o corpo daqueles soldados. E quando chega a ordem do governador de Roma, né, que João deveria ser morto num caldeirão efervescente de óleo, os soldados choram, todos eles vão ao redor, explicam a João, dizendo que se eles não cumprissem a ordem, eles mesmos e as famílias seriam perseguidos por Roma. E João abençoa cada um e disse: não se preocupem, Deus está comigo. E ele chorando, todos os soldados ao redor de João chorando, João foi entrando no caldeirão efervescente de óleo. Então os soldados amavam muito e chegaram até a fazer a cova de João. E aí quando o óleo esfriou, terminou, que eles viraram o tacho, sai Pai João lá de dentro, abençoando a todos, sem uma única queimadura. Eles caíram todos chorando e de joelho. E isso chegou lá em Roma, o que aconteceu. E aí, então, o governador manda soltar. Mas eles, soldados, conhecendo como era os homens, vamos dizer assim, né? Não só Roma, mas os homens, eles falaram para João: olha, João, vamos raspar seu cabelo, troca sua roupa, volte para Éfeso, mas mude o seu nome. E olha que interessante, o nome que João adotou quando ele voltou: Francisco. E aí ele foi conhecido como Pai Francisco. E ele voltava a Patmos de tempos em tempos para continuar evangelizando todo mundo lá, os soldados todos. E numa das últimas idas, e foi aí que ele fez também o Apocalipse, que ele descreveu, foi lá em Patmos, com os peixes, junto com os peixes. E nessa última ida, ele recebeu a visita de Jesus, que disse que João queria voltar com Jesus. Então ele pega o barquinho, com quase 100 anos de idade, pega o barquinho, sai de Patmos para Éfeso, e no meio do caminho uma legião de peixes o acompanhou até lá. E lá ele fez o seu último discurso, e uma legião de anjos veio recebê-lo junto com Jesus. Então, quando ele voltou, ele cumprimentou Paulo, abraçou Pedro, todos os seus amigos, e quando chegou Jesus, ele quis se ajoelhar, mas Paulo o abraçou, e os três foram
locais mais altos, mais iluminados junto com Jesus. Esse foi João. Tá aí, pessoal, o nosso vulto, nossa personagem desse terceiro domingo. Lembrando que nós temos estudado já vários personagens. Quem quiser resgatar isso, entra no YouTube e busca lá os programas Além da Vida. Com certeza vai ouvir de Maria Madalena e tantos outros que a gente já comentou aqui. Belíssima história, né, Michela, Teca, né? Por isso que foi o que foi. E depois voltando na roupagem de Francisco de Assis, né? Nada por acaso, né? Tudo já dentro de uma programação divina, né? Que todos nós temos também, claro, né? João não era mais especial, mas era sim um espírito que trabalhou muito, lutou muito para chegar onde chegar, e é o que nós todos procuramos fazer, né? Estudando o Espiritismo, entendendo o Evangelho do Cristo, né? Aplicando-o em nossas vidas. Então aí nós vamos galgando esses degraus até chegar a uma condição de um espírito um pouco melhor, né? Bom, nós temos estudado o livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel, né? Uma homenagem que a gente faz ao querido paizinho Hugo Gonçalves, que gostava muito desse espírito. Acredito que seja um dos mentores da casa do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que coordena esse programa. E por isso que nós estamos estudando os vultos também. Esse livro, Vida e Atos dos Apóstolos, Caibar escreveu depois de apresentar parábolas e ensinos de Jesus, que nós estudamos aqui no programa durante muitos anos. E agora nós estamos ali na cura de um coxo e o discurso de Pedro, né, Teca? Ele coloca na abertura, como faz em todos os capítulos, um pequeno texto, né, da parte dos Atos dos Apóstolos. Esse é o terceiro capítulo, itens 1 a 10. Vamos dar uma lida nesse texto? A cura de um coxo e o discurso de Pedro. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha cada dia à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E este, vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, imploravam-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele, esperando receber deles alguma coisa, olhava-os com atenção. Mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram, e dando um salto, pôs-se de pé, e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconhecendo ser este o homem que se assentava a esmolar à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de admiração e pasmo pelo que lhe acontecera. Atos 3, 1 a 10. Tá aí, pessoal, esse é o texto que nós vamos analisar no dia de hoje, né? É muito interessante também saber que toda essa parte de cura, de alívio, né, que o Cristo fazia e depois os apóstolos passaram a fazer, né, principalmente depois que ele se foi, Kardec vai estudar muito bem isso, tanto no livro dos médiuns, né, que é o guia que trata da mediunidade, da influência dos espíritos, do intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, quanto no livro A Gênese, né, que eu mencionei há pouco com vocês. Ali no livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, capítulo 14 da segunda parte, que fala dos milagres. Então ali nós vamos ter todo o entendimento científico de como se processava essas curas através dos fluidos, né? Nós sabemos pelo Espiritismo que os fluidos são neutros e quem dá a característica aos fluidos são as pessoas e os espíritos que estão envolvidos naquela situação. Por isso, é sempre a preocupação de nós estarmos em contato ou atraindo bons espíritos, que aí os fluidos que estarão relacionados de ambas as partes são bons. Quando nós baixamos a guarda, fugimos das leis naturais, das leis de Deus,
cometemos equívocos, erros, aí se aproximam de nós espíritos inferiores que se comprazem com essas situações de perturbação, e aí os fluidos produzidos são muito ruins, né? Então ali Caibar Schutel logo no comecinho vai falar dessa ação psicomagnética, né? Ou seja, da mente do espírito mobilizando através de magnetismo, né, os fluidos que estão à disposição de todos, né? E eu achei muito interessante que logo no começo Caibar, estudando esse texto, ele diz assim, ó, que é uma recomendação do próprio Cristo de sempre se fazer o bem, né? Ele fala assim, ó, ide por toda parte, disse o Cristo, curai os enfermos, expeli os demônios e anunciai o Evangelho. Ele recomenda 3 coisas nessa fala do Cristo. Primeiro, a cura dos enfermos, né? Então, a pessoa que está com problema, com perturbação, é a mesma coisa uma pessoa que está com fome, você tem que dar o alimento. O que está em processo de influenciação ou obsessivo tem que ser curado. Expelir os demônios, né? Afastar através da doutrinação, do exemplo, da conversa, mas principalmente do exemplo e da conduta. E por fim ele diz, anunciai o Evangelho. Então, nesse trabalho de cura e alívio que os apóstolos fizeram naquela época que a gente está estudando, que pode ser muito bem ser feito hoje, né? Não só nas casas espíritas, mas em qualquer lugar, no próprio lar, nos templos, nas igrejas, mas sempre não esquecendo de que depois da cura ou do alívio do corpo físico, né, tem que haver a fixação dessa cura através do estudo e da prática do Evangelho, né, Michela? Então essa é a ideia principal que eu vejo nesse texto aqui. E o que eu vejo também no templo havia muitas pessoas, não só esse aleijado, né, esse coxo que estava lá, mas tinha outros pedintes, outros em situações. Mas os evangelistas e Pedro nessa situação, com a sua mediunidade, ele consegue perceber que aquela pessoa tinha já esse desenvolvimento, não sei se por estar sentado o tempo inteiro ali no templo, ouvindo a palavra, as escrituras, os estudos, ele já estava apto a receber também essa cura, porque ele já tinha a fé. Então, quando Pedro abaixa e levanta, ele no final desse discurso, ele até fala, ele explica, né, aos homens por que eles estavam todos ali achando isso maravilhoso, porque Jesus é que estava presente. Não foi efeito de um homem, de Pedro ou do apóstolo, e sim de Deus. Porque a pessoa também estava apta no seu ato de fé, já conhecedor de Deus, estando em Deus. Então é necessário que a gente tenha essa fé, para que a gente seja também auxiliado por Deus. Porque não adianta eu pedir, mas estar o dia todo voltado em coisas materialistas. Então por isso que o Miguel falou do estudo, como é necessário a gente estar compreendendo, porque precisamos nos modificar, e voltamos lá no início, né? Precisamos nos modificar para estar com o nosso coração aberto e olhando para Deus, porque Deus jamais deixou de esticar a mão. Aliás, tem uma coisa muito interessante, não sei se vocês sabem, numa das pinturas de Michelangelo, que Deus está com a mão esticada, com um dedo, e o homem está com o dedo curvado. Deus está esticando o máximo o braço, mas é necessário que o homem também estique. Então é necessário que nós também vivemos em Deus, aprendemos a amar e respeitar uns aos outros, dar para que a gente consiga também estar pronto a receber que essas bênçãos de Deus, porque Deus não quer ver sofrimento, Deus é amor. Ele quer nos dar a cura, mas nós também precisamos dar o primeiro passo. É verdade, Michela. Eu gostei quando você destacou a presença do Cristo, né? E é importante. Ele vai estar sempre presente como Espírito puro, né? Que é aquela fala dele, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei. Sim, ele vai estar
ou ele ou o missionário dele, né? Não importa, é importante que a espiritualidade superior vai estar presente nesses nossos atos voltados para o bem, voltados para ajuda ao próximo, né? Eu lembrei também, na fala da Michela, numa dos eventos que nós tivemos no passado, que eram encontros de juventudes aqui em Londrina, e aqui eu quero prestar uma homenagem a uma querida amiga que retornou recentemente, a parte espiritual, né, Teca? Kátia Silene Pereira, médica, mais uma médica de almas fantástica, né? O velório foi essa semana. E a Kátia lutou contra um câncer, né? Mas sempre ao lado da nossa querida amiga Elisângela. As duas formavam um baluarte para os jovens, né? Os jovens adoravam as duas, os encontros, os estudos. E eu lembro que um dos temas da Comel, Teca, que foi lá na UEL, que os velhos mais de idade ajudavam no apoio, né? Que era fazer comida, limpar banheiro e tal. Um dos temas que marcou uma dessas confraternizações das mocidades espíritas foi uma frase: estudar Kardec para viver Jesus. Então é fundamental o entendimento das mensagens de Jesus, né, Teca, através do estudo do Espiritismo. Com certeza. Uma parte desse texto, Miguel, que me chamou bastante atenção também, é quando o Caibar diz assim, olha, de fato o trabalho, ou antes a missão dos apóstolos não consiste em cultos, nem está sob a ação de ritos desta ou daquela espécie. O seu desiderato não pode deixar de ser o de fazer o bem. Nós vemos hoje, né, graças a Deus, todos os segmentos religiosos, eles têm assim, eles não só ficam no culto, mas eles têm também, as casas também têm o trabalho social, né, que anda assim junto, buscando não só alimentar o corpo, né, auxiliar no corpo, mas também a alma, o espírito, né? A gente está muito pensando muito nisso. E isso me remeteu ao livro Paulo Apóstolo, quando Paulo vai até a Casa do Caminho, que passava por uma dificuldade, e quando ele já está de volta para Antioquia junto com Barnabé, ele fala da preocupação que ele estava sentindo naquele instante, porque o que ele havia visto na Casa do Caminho o havia deixado bastante preocupado, por conta de todos ali estarem muito envolvidos na assistência aos necessitados, tudo, mas que tinham esquecido do Evangelho, tinham esquecido da parte espiritual, e isso era uma coisa que preocupava, e que se isso continuasse, o Evangelho provavelmente acabaria, né? Então era uma coisa que chamou bastante atenção. Então a gente, vendo essa daqui, ele fala assim que os apóstolos não consistem em cultos. Eles levavam a mensagem, eles difundiam a boa nova, mas também faziam assistência, assim como Pedro aqui nessa cura desse coxo, né, Miguel? Exatamente, né? E eu queria destacar também, é um dos trabalhos hoje que o Allan Kardec faz aos domingos, né, Teca? Você podia falar um pouquinho desse trabalho, que ele é muito bonito, né? Sábados, né? No domingo nós fazemos, todos os domingos a gente tem a palestra, né, que começa das 9 às 9h30, e terminando a palestra, então a gente sai em visita àqueles que não podem ir até o centro, né, os acamados, aqueles que têm dificuldade de chegar até lá. Então a gente vai, faz o evangelho, às vezes com a família, ou só com o doente, né, o necessitado. A gente faz o evangelho, faz o passe, conversa, leva, né, um pouco de carinho, um pouco de atenção a essas pessoas. É um trabalho que eu falo assim, que não leva somente para aquele que necessita, mas para a gente, porque é um trabalho que deixa a gente tão confortada, e a gente vai para casa como assim, nossa, preenchida. Eu sempre falo assim, às vezes eu tô com a Ana, ou mesmo aqui com a Michela, eu falo assim, que às vezes você sai de alguma visita, ou quando você sai das visitas, nossa, você parece que você está nas nuvens, porque você fica tão leve, tão cheia, parece que, eu penso assim, acho que como os apóstolos, fico cheia do Espírito Santo, porque é uma coisa muito boa, e é um trabalho que, como Pedro diz aqui, olha, no início, aqui nesse texto, ele diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Então, muitas vezes a gente se prende muito àquilo de que, eu não tenho para ajudar, ou se eu tivesse mais, eu podia fazer mais. Não é necessário, não é o material, muitas vezes todos nós temos. Nesse caso aqui, eles tinham esses
esse fluido da cura, né? Mas nós temos também, quando a gente aplica o passe, a gente está passando energia de amor, energia do bem, né? Está revigorando aquele que está ali recebendo o passe. Então todos nós podemos fazer isso, porque a gente recebe também esses fluidos, essas energias. Então não é necessário que eu tenha lá uma conta bancária, não é necessário que eu tenha sei lá, um monte de coisas materiais. Isso não é necessário, mas que eu tenha boa vontade. Se você tiver a boa vontade, você pode fazer muito, né? Não é necessário o ouro nem a prata, né? É verdade, eu fico imaginando a esperança que tem as pessoas sabendo que vão ser visitadas por esse grupo de abnegados, né? A irradiação de fluidos bons, né? Para aquelas pessoas que às vezes estão ali no centro ainda, na palestra e tal, mas já estão recebendo toda essa benesse, porque para os fluidos não há espaço, não há tempo, né? Então, já estão recebendo o benefício da visita, né? Eu lembrei do livro lá do Pequeno Príncipe, né? Que ele fala da amizade, e quando tem um encontro marcado, assim, antes de chegar aquele encontro, eu já vou estar feliz porque vai estar chegando, né? Bem interessante lá no livro. E podemos fechar o estudo, né, Michela, né? Dessa parte da cura de corpo, a mensagem que está embutida nesse discurso do Pedro também, com uma fala do Cristo, né? Jesus, quando curava as pessoas, né, ele sempre dizia no final, né, vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que às vezes tu recebeu essa bênção de Deus, mas se você não mudar a sua conduta, como diz a Teca ali, né, se você não estudar e começar a viver com amor, algo pior pode lhe acontecer, não porque Deus está te dando algo pior, mas é seu próprio livre-arbítrio que atrai o algo pior. Então esse desenvolvimento é muito necessário, e como a Teca falou, todos nós podemos dar. A única coisa que Jesus nos exemplificou a dar, amor, gente. Exatamente, uma palavrinha muito curta, mas que tem uma potência tremenda. Nós vamos pedir para o Cacá agora colocar a reflexão espírita do nosso querido amigo, saudoso José Antônio Vieira de Paula, que hoje traz como título Os Trabalhadores da Última Hora. Olá, amigos. Hoje nós vamos trabalhar a parábola de Jesus sobre os trabalhadores da última hora. Caminhando com os apóstolos, eles comentavam com Jesus que haviam deixado a casa, deixado família, tudo para segui-lo, e Jesus fala das recompensas que eles terão no reino dos céus, e logo começa então a comentar, a fazer essa parábola muito interessante, que cabe muitos raciocínios, e nós vamos tentar refletir aqui com todos vocês. Ele conta que um pai de família, logo no alvorecer, logo no amanhecer, ele sai para contratar trabalhadores para a vinha. Então Jesus está fazendo uma referência muito clara à vida na terra e à sua tarefa, a tarefa da evangelização da terra. Então ele diz que logo na primeira hora ele já começa a contratar e faz um acerto com aquelas pessoas que não estavam ocupadas, dizendo: olha, vocês trabalham na vinha e eu vou pagar para vocês o valor de uma diária, que eles chamam jornal, né? Então, e os trabalhadores são chamados de jornaleiros, que é um denário. O denário é uma moeda que tinha romana e grega naquela época que circulava. Vamos pagar um denário. Só que Jesus diz que aquele pai de família, então ele fala que é um pai. Ele está falando de Deus, de um trabalho para o mundo divino, um trabalho superior, onde as pessoas estão sendo convidadas para trabalhar. Então veja, ele vai encontrar pessoas que estão desocupadas, sendo convidadas para trabalhar na hora primeira, na hora terceira, que significa o quê? 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, é a hora nona. Então ele vai de 3 em 3 horas, ele vai contando, né? Até chegar na penúltima hora do dia, que seria às 6 da tarde, é a última hora, 5 da tarde, a 1/10 hora. Ele ainda está convidando pessoas para trabalhar na vinha. Então Jesus conta nessa parábola que quando termina a tarefa, ele pede para o seu coordenador, ou tem traduções que chamam de mordomo, para fazer o pagamento daquelas pessoas, começando pelos últimos, que começaram a trabalhar na última hora.
e dando a eles o mesmo valor que foi prometido para aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora. Então daí, quando aquelas pessoas teoricamente estariam na fila aguardando receber, eles começam a pensar de Jesus que vão receber mais do que o que foi combinado. Por quê? Porque se quem trabalhou só uma hora, na última hora, está recebendo um denário, o mesmo valor que foi combinado com eles, talvez o dono da vinha pague para eles as 11 horas de serviço, as 12 horas de serviço que eles trabalharam. Mas não é o que acontece. Jesus diz que quando chegam os primeiros que chegaram, receberam um denário e eles ficaram magoados, se sentiram injustiçados e começaram a comentar entre si. E disse Jesus que o pai de família, aquele que está contratado, os trabalhadores, fala: por que vocês estão revoltados? Eu não estou sendo justo com vocês? Eu não combinei com vocês que pagaria um denário pelo trabalho de vocês? Vocês estão nervosos, irritados porque eu estou sendo bom para com os últimos? Então aí já entra o primeiro raciocínio para essa nossa análise dessa parábola. Jesus já coloca o Deus justo e bom. Então justo é aquilo que é o que cada um conforme a sua obra. O trabalho foi de um dia para um denário. Bom, quer dizer, ele vai dar além do que a pessoa merece, desde que faça o seu trabalho bem feito. Então Jesus já está mostrando ali o mesmo Deus que ele nos apresenta na parábola do filho pródigo, quando ele cuida de um filho que tinha sido perdido e foi reencontrado, mas um que não saiu de casa fica revoltado porque o pai não fez a festa que fez para o filho que foi encontrado. É a mesma mágoa, a mesma inveja, o mesmo sentimento. E tem pessoas, mesmo espíritas, que quando vão analisar essa parábola focam muito em cima da mágoa dessas pessoas, mas nós não vamos focar aqui. Nós vamos focar na tarefa, porque Jesus, ele está falando de uma grande tarefa, e Jesus está falando ali que o dono daquela vinha, daquelas terras, está contratando as pessoas desocupadas. Ele não está falando daquelas pessoas que ele convocou para o trabalho aqui na terra, que foram os profetas, os patriarcas, as pessoas com quem ele pôde contar. Ele está falando de pessoas com quem ele nem sabe se pode contar. Imagine que quando Jesus escolheu o povo hebreu para trazer essa tarefa à terra, ele apresenta essa proposta de que eles ajudem a sedimentação da crença num Deus único. E 2000 anos depois ele chega e o pessoal está matando profetas e ainda vão crucificá-lo. Veja pessoas que ele convidou para as primeiras horas, o que estão fazendo da tarefa na vinha, fazendo um trabalho muito negativo, se comprometendo. Então nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e descobrimos que Allan Kardec, no capítulo 20, ele selecionou 4 mensagens para analisar os trabalhadores da vinha. A primeira mensagem, então eu vou peço licença para você, a primeira mensagem de Constantino, um espírito protetor, a segunda é de Henriene, a terceira é de Erasto e a quarta é do Espírito da Verdade. Então nós temos 4 mensagens e eu vou escolher apenas algumas frases de cada um. Por exemplo, Constantino escolheu a seguinte frase: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois os trabalhadores da última hora, empregai bem esta hora que vos resta. Então você veja bem, nesta mensagem que Allan Kardec escolheu, Constantino já está dizendo que desses trabalhadores, que são muitos, em várias épocas da humanidade, nós já estamos na última hora e cabe ao advento do Consolador prometido, aqueles que se tornam adeptos do Espiritismo, os que estão sendo convidados para trabalhar na última hora. E Constantino está dizendo: empregai bem esta hora. Por quê? Porque no final da parábola Jesus diz assim: são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós vamos analisar isso na próxima reflexão, logo na sequência. Henriene faz uma reflexão muito bonita, muito interessante, onde ele coloca dados para nós que eu vou apresentar para vocês e vocês vão entender. Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés,
todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso através dos séculos, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, antes de Jesus, lá Sócrates, lá naquela época, os filósofos, e por fim chegam os trabalhadores da última hora, porque estava nascendo o Espiritismo. Essa mensagem foi em 1863, quer dizer, chegando naquele momento, por fim, os espíritas. Muitos dos antigos, então olha aqui o que esse espírito Henri nos apresenta de informação. Aqueles apóstolos, aqueles profetas, muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Quer dizer, eles continuam. Mais de um patriarca, ouça essa informação, gente, mais de um patriarca. Quem que é patriarca? Abraão, Isaac, Jacó, aquela 2000 anos antes de Jesus, 1800 anos antes de Jesus. Mais de um profeta. Elias reencarnou como João Batista e está ali na época do Espírito da Verdade. Diz Jesus que ele queria restaurar tudo. Está ali, está reencarnado ou cuidando de todo aquele processo da falange do Consolador. Mais de um discípulo do Cristo se encontram entre vós. Então aqueles trabalhadores da primeira hora, na verdade, com quem Jesus pôde contar, não aquele que ele foi convidado porque não estava fazendo nada, mas com quem Jesus contava, continuam trabalhando, reencarnam de tempos em tempos para ajudar a evolução da Terra. Como é que surge a reforma protestante, se não reencarnando espíritos comprometidos com a renovação de uma igreja? É assim que é o processo da evolução. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem do Henri, quando ele diz assim: só que esses espíritos, eles ressurgem mais esclarecidos. É interessante, porque a gente sabe que João Batista, por exemplo, era o Elias, mas a personalidade, a firmeza, a têmpera dos dois é a mesma, mas é uma época diferente, eles já pensam diferentes. E aqui ele está dizendo que na época do advento do Espiritismo, eles já estão mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais no começo de uma obra, nos fundamentos, mas na cúpula da obra, que é o finalmente, que é na doutrina espírita, que é o advento do Consolador. E reiniciam a luta, então, já bem mais amadurecidos pela experiência, fazendo com que a obra avance muito mais rapidamente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. A mensagem de Erasto, ela diz assim, é chegada a hora em que deveis sacrificar, é para nós agora, os espíritas, é chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas futilidades, para a propagação da mensagem. Ide e pregai. É necessário regar com vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não fortificará, não produzirá, senão com os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Armem-se de decisão e coragem. Isso diz Erasto. E aí vem o Espírito da Verdade e assina uma mensagem. São só 4 mensagens nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obreiros do Senhor, falando dos trabalhadores da última hora. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Está falando da hora dos trabalhadores da última hora. Felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Por que o Espírito da Verdade iria dizer-nos, àqueles que iríamos aceitar o convite da última hora, para a gente trabalhar com desinteresse? Porque esse é um dos maiores obstáculos da luta do trabalhador da última hora. Por isso o capítulo seguinte, poucos os escolhidos, embora muitos chamados, é um capítulo muito importante, porque as quedas morais de quantos vieram à Terra para participar dessa convocação e que não deram conta da sua tarefa é tão grande que cabe-nos então uma outra análise que ficará para a nossa próxima reflexão. E diz o Espírito da Verdade: felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse, movidos pela caridade, e felizes os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços. Nós sabemos que o grande trabalho do emissário do Cristo na Terra, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes,
foi a unificação. Foi unificar o movimento espírita, porque a tendência de cisão, de divisão sempre foi muito grande por causa do personalismo das criaturas humanas. Então diz o Espírito da Verdade: desinteresse, caridade e unificação. E a gente foi encontrar no Dr. Bezerra esse trabalho da unificação se consolidando e sustentando o que hoje é para nós um espiritismo viçoso, bonito, gostoso de se ver, nessa unificação que se encontra em todo o país e em todo o mundo. Principalmente a gente vê hoje nessas lives, quando a gente vê pessoas de vários países falando ao mesmo tempo a mesma linguagem, a linguagem da doutrina consoladora dos Espíritos. E encerramos então dizendo nessa reflexão: diz o Espírito da Verdade, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então vamos compreender que quando Jesus está propondo essa parábola, ele está dizendo que há etapas, mas que todos estão sendo convidados e serão em todas as etapas, e todos farão jus ao seu salário, desde que deem a sua cota de serviço com caridade, desinteresse, esforço, suor, como diz Constantino, como diz Erasto, e se dediquem a essa obra monumental que é do Cristo, mas que nos concede a bênção de podermos participar. Tanto que numa das mensagens, nós vamos refletir sobre ela no próximo programa, diz: ide e agradecei a Deus vocês terem sido convidados. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido José Antônio. Lembrando que ele preparou todo esse material durante o período que ele esteve doente, enfermo, na sua casa. E aqui vai a nossa gratidão à Cineia e ao Zé Carlos, que todo sábado, ou uma vez por semana, estavam lá na casa do Zé Antônio, gravando esses áudios maravilhosos, como esse de hoje, dando oportunidade que nós tenhamos o Zé Antônio presente, ele que regressou à pátria espiritual esse ano, no mês de outubro. Ele, com a sua facilidade de transmitir a mensagem, né, muito educativa, muito lúcida, né? Olha o interessante, o fechamento que ele faz dos trabalhadores da última hora com as 4 mensagens que ele cita, né, de Constantino, Henry Heine, Erasto e o Espírito da Verdade. Cada mensagem vale um estudo. Eu só vou sintetizar na última, né, que o Espírito de Verdade foi quem coordenou todo esse trabalho, né, Teca? Junto a Allan Kardec, é o próprio Jesus, quando ele chama todos nós de obreiros do Senhor. E aqui também eu recomendo, quem não conhece, a obra Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, da série Nosso Lar. Fica aqui a dica. É uma obra que eu tenho carinho especial para ela, muito, muito bacana. É o 4º livro da série, né? Começa com Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e vem Obreiros da Vida Eterna, que é um livro que me marcou muito. Eu gosto muito dele. E ele destaca ali qual é a postura que tem que ter o obreiro do Senhor: desinteresse, caridade e união, né? Que foi o trabalho do Dr. Bezerra junto aos centros de todo o Brasil, né, Teca? Fica aí a mensagem bonita do Zé Antônio nesse reflexão de hoje. É verdade, Miguel. É interessante dessa passagem que o Zé falou, que há é como se houvesse assim, uns bochichinhos, né, por conta disso, porque o outro lá trabalhou só um pouquinho e recebeu o salário do mesmo que trabalhou desde o início da manhã. E isso às vezes acontece na nossa vida, né? Mas muitas vezes aquele que trabalhou 1 hora só, ele fez o melhor que ele pôde nessa 1 hora. Então ele tinha direito, era jus, né? O que ele recebeu, fazia jus aquilo que ele recebeu, né? Do que muitas vezes a gente fica, a gente fala assim, que muitas vezes você passa uma existência todinha, né? Eu vou dizer isso, gente, eu estou falando isso, eu vou falar de mim, tá? É um exemplo meu, não estou aqui referindo a ninguém, não, mas eu vivi mais da metade quase da minha vida num segmento religioso, e eu ia lá, frequentava, mas não acontecia nada. Quer dizer, qual o mérito em tudo isso, não é? No entanto, um tempo, bem menos que isso que eu estou, né, nessa doutrina, na doutrina espírita, eu não estou dizendo que eu já tenha mérito, não, porque a gente tem muito ainda que conquistar, muito que aprender, muito que evoluir.
Mas eu acredito assim que nesse pouco tempo em que eu estive na doutrina, eu realizei muito mais eu realizei num outro segmento. Então não é o tempo, mas a qualidade do trabalho, é aquilo que você faz, não é, Miguel? Exatamente, Teca, eu estou aqui olhando os apontamentos, né? É verdade isso, e me chama a atenção que quando o Zé fala, né, que é o mesmo Deus que está dizendo agora dos trabalhadores da última hora, é o mesmo da parábola do filho pródigo, né? É o Deus de amor e caridade, e ele dará a cada um segundo as suas obras e as suas necessidades. Exatamente, então ele sabe, ele conhece, né, Michela? Então é importante da gente acreditar nisso, que Deus está no comando. E aí a Teca me lembrou uma passagem, né, no templo, onde a viúva, né, foi lá, deu o equivalente a 1 centavo nosso atual, né? E Jesus fala, em verdade eu vos digo, ela deu mais do que todos aqui, porque ela deu do que ela precisava, os outros só deu do que está sobrando. Então... Tá aí, pessoal, já finalizando. Michela, vou ficar com você para as despedidas, depois a Teca, depois eu. Agradeço a todos, então, esse momento de a gente estar aqui aprendendo junto com a gente, né, Miguel? Porque a gente aprende junto todos esses estudos, e tenha um ótimo domingo, final de domingo, que a paz realmente de Deus esteja no lar de vocês. Bom, um bom domingo a todos, uma boa semana, que as reflexões do programa de hoje possam ficar na cabecinha de cada um, né? Refletir bastante sobre tudo aquilo que foi conversado, pesquisando nessas obras que foram citadas, né? E se de repente não tem esses livros para consultar, a gente lembra que se você entrar lá no celular, né? A Kardecpédia, né? Você vai ver muito de tudo isso que a gente conversou aqui, você vai estar achando nesses aplicativos. É um aplicativo gratuito, né? O Miguel pode se estender mais sobre isso, e que você pode consultar tudo aquilo que a gente falou aqui, tá? Que Jesus abençoe a cada um, dando a cada um aquilo de que necessita e que sejam merecedores. Uma boa semana, um bom domingo, Deus abençoe. É bem isso mesmo, Teca. Lembrando, né, Teca, que as casas estão reabrindo os trabalhos, estão voltando aos trabalhos. Allan Kardec praticamente manteve, e fica o convite aqui para a pessoa ir para uma palestra, conhecer e adentrar um grupo de estudo, que é muito importante, e aí só vai fazer bem, né? Esse aplicativo da Kardecpédia, eu reforço, é um aplicativo gratuito, onde está toda a obra de Kardec, e aí vale a pena estudar por lá. Um bom domingo a todos, uma semana de muita luz, e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.